queriam destruir o templo e levou o povo de Deus cativo. Ele fez muita coisa, o homem mais poderoso da terra. Então, imagina você estar diante desse homem mais poderoso do planeta, que é capaz de acabar com a sua vida, com a sua carreira, destruir sua reputação, matar a sua família e silenciar a sua voz. E ele olha para ti e fala: curva-se ou morra. E aqui, imagina, curva-se ou morra. Não existe uma neutralidade. Você tem que escolher. Não existe diplomacia, não existe meio termo. Vou tentar negociar. Quando eles falaram, a gente vai ver a resposta dos jovens, né? Mas antes de entrarmos nela, o protagonista do livro de Daniel, primeiro que a gente tem que pensar, não é Daniel, é Deus. Não é Sadraque, não é Abednego, não é Mesaque, porque é uma do livro que fala que o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Então percebe, o império era soberano, Deus ainda governava. Deus que entregou eles na sua mão. Parecia que a Babilônia estava vencendo, mas Deus ainda estava no trono. E alguém talvez precise ouvir isso hoje, porque parece que sua vida está cercada, seu casamento, seu emocional parece cercado, seu ministério cercado ou diagnóstico. E aqui está escrito: Deus nunca perdeu o governo. Ele que fez, ele que entregou nas mãos do inimigo. E ele nunca deixou ser o Senhor de toda a terra. É muito lindo que ele é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Então a soberania de Deus não desaparece porque você entrou em crise. Olhe comigo o versículo 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Então é uma resposta impressionante, porque eles não estão desesperados. Eles não estão tentando barganhar ou de uma diplomacia. Não dizem: ah, rei, veja bem, né? Não tivemos intenção, é um mal-entendido. Eles estão dizendo: nossa decisão já está tomada. Porque a decisão que precisa estar resolvida antes da pressão e da tentação chegar. Porque ninguém vai conseguir improvisar fidelidade no meio da fornalha ardente. Ninguém constrói convicção no momento que está sendo pressionado, tem que ser antes. A fidelidade deles começou antes, ela foi construída no secreto, na oração, na obediência diária, na devoção. Então, quando eles decidiram não se contaminar, permanecerem fiéis no pequeno, eles conseguiram. A fé não cria fé. A fornalha não cria fé, mas ela revela. Então a fornalha ela não vai produzir convicção. Ela mostra aquilo que já existia. Muita gente diz: ah, se vir a perseguição, eu vou permanecer fiel. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou conseguindo permanecer fiel hoje? Eu estou conseguindo obedecer quando ninguém vê? Resistir à idolatria do prazer, do ego, da sexualidade sem limites, da aprovação dos homens, da aparência, do dinheiro, da cultura, porque existe uma idolatria sofisticada, né, hoje. Uma estátua, não é uma estátua de ouro em casa nos dias, mas o dinheiro que está mandando. Ou o prazer, o namoro, o status, até o algoritmo. Né? O coração do homem sempre produz ídolos. Então é aquilo que você teme perder. É aquilo que governa as suas decisões. Eu não consigo viver sem aquilo. Então Nabucodonosor, ele estava tentando ocupar um lugar que só Deus pode ocupar. E no nosso coração às vezes também acontece isso. Mas os jovens aqui, eles percebam. Primeiro, eles respeitavam sim o rei. Eles honravam sua autoridade, mas havia um limite. Um limite que é: toda autoridade humana é relativa, só Deus é absoluto. Então, os cristãos, nós não somos chamados para ser rebeldes, né? Por natureza. Nós respeitamos o governo, a autoridade, mas existe um ponto em que nós devemos dizer: até aqui. Então, se a ordem dos homens exige desobediência a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor permanece em primeiro lugar. Então, foi isso aqui que eles fizeram. E é aqui que eu quero falar no coração da igreja, né? Talvez estejam dizendo: assina isso para você, ou minta, ou faça isso, ou fralda só um pouquinho, ou dorme junto, depois vocês casam.
Não precisa ser tão radical, todo mundo faz. Então, toda estátua, toda geração tem a sua estátua, né? Toda geração precisa decidir quem que vai receber a minha adoração. Porque ninguém vive sem adorar. Ou você serve a Deus, ou servirá outra coisa. Não tem como, Mas eles não sentiram medo, a gente pensa, como nós também sentimos. Mas veja aqui, coragem não é ausência de medo. Vou tentar achar pelo versículo aqui, versículo 17. Está escrito: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Então, veja a força que eles estão tendo. Não é por eles, é pelo Deus que eles servem. Então eles não dizem, o Deus de nosso pai, o Deus da nossa tradição, ou o Deus da nossa religião. Mas é o Deus que eles servem. Então eles têm um relacionamento. Existe um relacionamento aqui. Existe uma intimidade, uma convicção. Eles não estão falando de um Deus teórico que eles só ouviram na igreja. Eles estão falando de um Deus que eles conhecem, que eles choram, que eles oram continuamente. E o Deus que sustentou a fé deles em Jerusalém, na sua casa, agora está sustentando eles fora. Eles perderam o templo, perderam a casa, o idioma, a família. E talvez alguém precise ouvir também isso hoje. Você pode perder muita coisa, pode perder por Jesus, mas você permanecendo com Cristo, você ainda não perdeu aquilo que é essencial. Então, perdi dinheiro, um amigo, relacionamento, perdi todas essas coisas. Mas o verdadeiro tesouro sempre foi Deus. Eles disseram, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E é muito lindo, porque eles não minimizam a fornalha. Eles não fingem que estão corajosos também. Eles não dizem, nem vai acontecer, né, a fornalha. Não, eles sabem que é uma ameaça real. Ameaça